e a prática simultânea de anestesias é condenável. Devemos utilizar apenas drogas cientificamente comprovadas e liberadas para utilização no homem. Lembrar, por último, que a responsabilidade do anestesiologista é intransferível. Como já destacamos, dentre as inúmeras vantagens da anestesia regional em pediatria, destaca-se entre elas a analgesia. A analgesia pós-operatória é um desafio em pediatria e nenhum dos métodos utilizados, como o oral, venoso, muscular ou retal, produz resultados satisfatórios. Com o advento das drogas anestésicas de longa duração, como a bupivacaína, a dor pós-operatória imediata pode ser controlada por períodos que às vezes são superiores a 15 horas. Somos contra o conceito de que a criança deve sair do bloco cirúrgico chorando para refletir um bom estado de recuperação. Isto é extremamente traumático para os pais e principalmente para a criança. Nada é mais gratificante aos pais que receberem a criança no pós-operatório sem a exteriorização do sofrimento doloroso. Outro fator importante destacado como vantagem do bloqueio regional é o seu custo. O custo do bloqueio regional, às vezes, representa 30% dos gastos de uma anestesia geral. Em pediatria, apesar de quase sempre associarmos o bloqueio à narcose, ainda assim conseguimos reduzir o custo em aproximadamente 50% quando comparado à anestesia geral pura. Se considerarmos as nossas precárias condições socioeconômicas e nos conscientizarmos que somos um país do terceiro mundo, verificaremos a importância da redução dos custos proporcionado pela técnica anestésica. Outro fator fundamental e destacado como vantagem da aplicação da anestesia regional é o controle da poluição ambiental. Os bloqueios regionais apresentam-se como a técnica ideal, se não para eliminar, pelo menos para reduzir a poluição ambiental produzida pelos agentes anestésicos inalatórios e que tem consequência desastrosa para todo o pessoal que circula numa sala de cirurgia. A alta precoce do paciente é outra vantagem proporcionada pelos bloqueios regionais. A sua execução isoladamente ou associados à narcose tem possibilitado o alta hospitalar precoce, ou ainda, quando o ato cirúrgico permite, promover o tratamento a nível ambulatorial. Além de diminuir a incidência de infecção hospitalar e baixar os custos, o tratamento ambulatorial ou a alta hospitalar precoce diminui o trauma da criança, geralmente avessa a ambientes diferentes do seu lar. Um dos grandes problemas enfrentados na prática da anestesia e que aumenta consideravelmente o risco anestésico é a anestesia praticada em pacientes com estômago cheio. E aí está outra vantagem dos bloqueios regionais, porque é muito frequente nos traumas que as crianças apresentem-se para tratamento com o estômago cheio, o que aumenta consideravelmente o risco anestésico. Como a grande maioria desses traumas ocorre sobre os membros superiores, temos conseguido com alguma facilidade praticar bloqueios sobre o plexo braquial isoladamente em crianças com idades superiores a 3 anos de idade. O risco, como já dissemos, não está diminuído
no bloqueio regional. Entretanto, o bloqueio regional, praticado com todos os cuidados já mencionados, apresentará um risco menor, principalmente quando a criança é portadora de outras doenças, como hipertensão arterial, diabetes, cardiopatias, nefropatias e má formação congênita. O risco, em qualquer técnica anestésica, será tão menor quanto maior for a destreza, formação e responsabilidade do anestesiologista. Sempre que vamos executar um bloqueio regional em pediatria, devemos estabelecer um roteiro, como podemos ver neste diapositivo. A escolha da droga é fundamental. Infelizmente, dispomos no mercado basicamente de duas drogas para realizar bloqueios regionais em pediatria: a lidocaína e a bupivacaína. A lidocaína está indicada para procedimentos de curta duração e que não exijam uma analgesia pós-operatória acentuada. Basicamente, temos usado a lidocaína para bloqueios sobre o plexo braquial, a fim de reduzir fraturas fechadas e luxações do membro superior. A bupivacaína, que proporciona analgesias prolongadas, é a droga de preferência nas cirurgias ortopédicas, nas hermioplastias e no bloqueio do nervo dorsal do pênis para o pós-operatório das postectomias. Outro fator importante a ser estabelecido no nosso roteiro é a concentração da droga anestésica. Os bloqueios regionais em pediatria não exigem a mesma concentração do anestésico local utilizado no adulto. Reduções de até 50% da concentração do anestésico local são compatíveis com bloqueios satisfatórios. A concentração é fator fundamental. Tanto maior será o volume, quanto menor for a concentração do anestésico local. Na prática, a lidocaína tem sido utilizada em concentração não superior a 1,5%, enquanto a concentração da bupivacaína fica entre 0,3% e 0,5%. Concentrações menores que estas devem ficar restritas aos bloqueios de nervos periféricos, onde o anestésico local é depositado diretamente em contato com a fibra nervosa. Outro elemento importante no nosso roteiro a ser estabelecido é a dose anestésica, ou seja, a massa anestésica que vamos injetar na criança. E isto é muito importante, porque nós temos que cuidar para que o cálculo da massa anestésica que vamos injetar na criança não promova os efeitos tóxicos do anestésico local. Sempre que necessitarmos de maiores volumes, como no bloqueio do plexo braquial, teremos que conjugá-lo com a concentração anestésica, a fim de obtermos uma massa que seja compatível com o peso da criança. Devemos limitar a massa da lidocaína em 8 mg por quilo e a da bupivacaína em 3 mg por quilo de peso. A associação de adrenalina, sempre que possível, reduz consideravelmente o nível plasmático do anestésico local e deve ser considerada. O volume a ser utilizado está diretamente ligado à técnica anestésica. Como já dissemos anteriormente, é fundamental conjugar o volume necessário com a concentração utilizada para que possamos operar dentro de faixas seguras de massa do anestésico local, a fim de evitar os efeitos tóxicos indesejáveis. No nosso roteiro,
deve sempre estar presente a escolha da técnica anestésica, a qual deve recair sempre sobre aquela que exige menor volume e, consequentemente, menor massa, que seja de fácil execução e, além disso, que proporcione o grau de analgesia pós-operatória desejada. Quando nos deparamos diante de casos em que haja indicação de mais de uma técnica de bloqueio regional, como nos politraumatizados, devemos optar pela técnica menos invasiva, mais segura e de analgesia mais eficiente para o caso em questão. Ainda dentro do roteiro que estamos estabelecendo para praticar a nossa anestesia regional, a sedação, ou mesmo a complementação com anestesia geral deve ser considerada. São inúmeras as drogas que podemos lançar mão para promover a sedação do paciente pediátrico que vai ser submetido a um bloqueio regional. À exceção do plexo braquial, dificilmente poderemos realizar uma anestesia regional em crianças menores de 5 anos sem a aplicação de drogas sedativas ou mesmo a narcose de base. Não somos favoráveis às drogas injetáveis, tanto pela via muscular como venosa. Nossos resultados com drogas venosas, como o tiopental e a ketamina, foram insatisfatórios a ponto, hoje, de usarmos exclusivamente a narcose de base com agentes inalatórios, em especial o protóxido de azoto associado ao alotano. A substituição do tradicional balão preto do sistema Baraca por uma bexiga verdadeira, como mostramos neste diapositivo, facilita sobremaneira a indicação da indução inalatória. Não recomendamos a execução da anestesia regional sem uma adequada sedação ou narcose prévia. Para as crianças internadas, aplicamos flunitrazepam via oral 60 minutos antes de irem para o centro cirúrgico, na dose de 0,1 mg por quilo, limitada a 2 mg. Aquelas que são tratadas ambulatorialmente recebem apenas a narcose de base com agentes inalatórios. Nos traumatismos fechados de membros superiores, como as fraturas e luxações, temos conseguido com muita frequência bloquear o plexo braquial em crianças acima dos 3 anos de idade sem qualquer sedação. Vamos analisar agora as principais técnicas de bloqueios regionais em pediatria. Dentre elas, destacamos o bloqueio do plexo braquial. Em pediatria, a preferência do bloqueio do plexo braquial recai pela abordagem axilar. Além de ser mais facilmente execuível na criança e não requerer parestesia, está isenta das complicações relatadas para a abordagem supraclavicular, como a RAC total, bloqueio do nervo frênico, pneumotórax e a síndrome de Claude-Bernard-Horner. De grande aplicação nos traumas de membros superiores, o bloqueio do plexo braquial quase sempre é realizado em caráter ambulatorial. E em crianças maiores de 3 anos, é possível sua execução sem o auxílio de drogas sedativas ou narcose de base. Nas cirurgias dos membros superiores, com a criança internada, damos preferência à narcose de base antes de realizar o bloqueio. Com a criança em decúbito dorsal,
colocamos o braço em abdução, formando um ângulo de 90 graus com o corpo. Após a antisepsia da região e identificação do pulso da artéria axilar na parte mais superior do oco axilar, introduzimos uma agulha, número 25/7, em direção à artéria. Se a criança estiver sob narcose, dispensamos o botão dérmico. Caso contrário, o efetuamos com uma agulha descartável número 25/6. É possível, com alguma experiência, sentir a perfuração da bainha que envolve os elementos do feixe vasculo-nervoso. A pulsação da agulha indica sua presença dentro da bainha. Para o bloqueio do plexo braquial, utilizamos um volume de 10 a 12% da altura da criança em centímetros. Entre 1976 e 1982, realizamos 1.210 bloqueios do plexo braquial em crianças. Na sua maioria absoluta, ou seja, em 97,89% pela via axilar. Acima de 3 anos, como já dissemos, é perfeitamente exequível o bloqueio do plexo braquial sem auxílio de sedação ou narcose. Entretanto, esta alternativa vem sendo aplicada exclusivamente para casos ambulatoriais. Os nervos periféricos dos membros superiores, em especial o ulnar, radial e mediano, podem ser bloqueados com a finalidade puramente de analgesia pós-operatória ou para complementar eventuais falhas do bloqueio do plexo braquial. O mais comum é bloquearmos o ulnar no nível de cotovelo, entre o epicôndilo e a epitróclea, o que é de fácil execução com o cotovelo fletido num ângulo de 90 graus. Presta-se, em especial, para anestesia e analgesia da região do quinto dedo da mão. Usamos para esse bloqueio ao redor de 5 ml de bupivacaína com adrenalina. Para bloquear o nervo mediano ao nível do punho, introduzimos uma agulha entre os tendões do palmar maior e o palmar menor e dirigimos essa agulha em direção ao nível do túnel carpiano, injetando de 5 a 10 ml de bupivacaína com adrenalina. Ainda podemos bloquear o nervo radial, que é bastante superficial no bordo radial do punho. Basta injetar de 5 a 10 ml de bupivacaína com adrenalina ao nível do subcutâneo, iniciando pelo bordo radial do punho e formando uma cinta de mais ou menos 3 centímetros até o terço médio da face dorsal do punho. A anestesia peridural caudal é largamente empregada em pediatria para procedimentos dos membros inferiores, nos genitais e no baixo ventre. A sua execução, via de regra, exige uma narcose de base, sem o que torna-se praticamente inexequível pela falta de colaboração da criança. Para executá-la, coloca-se a criança em decúbito lateral esquerdo, com os membros inferiores fletidos sobre o tronco. Se unirmos ambas espinhas ilíacas posterior-superiores e estas aos cornos sacros, formaremos um triângulo equilátero, cujo vértice, dirigido caudalmente, coincidirá com o hiato sacro, facilmente palpável entre os dois cornos do sacro. Com a prática habitual da técnica, poderemos formar rapidamente este triângulo, colocando-se o polegar e o dedo médio nas espinhas ilíacas, enquanto o indicador formará o vértice do triângulo sobre o hiato sacro.
devemos usar agulha adequada para a punção com mandril e de no máximo 5 centímetros de comprimento. Temos usado na prática agulhas número 50 por 8 com mandril. Após a sua introdução, até encontrar o periósteo dos corpos vertebrais, dirigimos a posição da agulha no sentido cefálico, dentro do canal sacro. A perda de resistência, característica do espaço peridural, nos dará certeza da localização correta da agulha. A injeção do anestésico local deve ser precedida de várias aspirações para se evitar a injeção venosa do mesmo, uma vez que a região tem uma rica trama vascular. Para crianças menores de 1 ano, usamos volumes de 0,5 ml por quilograma de peso, para bloqueios até nível de L1, e 0,7 ml por quilograma de peso para níveis até T10. Acima de 1 ano, aplicamos a fórmula da idade em anos somada a 5, cujo resultado é multiplicado por uma constante que variará de acordo com o nível pretendido. Para bloqueios até T12, essa constante é de 1,1. Para T10, 1,2. Para T8, 1,3. E para T6, 1,4. Temos preferido usar anestesia caudal para bloqueios até o nível de T12, uma vez que níveis superiores a esse exigem grandes volumes anestésicos que podem comprometer a segurança da anestesia por injeção de grandes massas anestésicas. Quando necessitamos níveis de bloqueios acima de T12, nossa preferência recai para a peridural lombar ou outro tipo de bloqueio mais restrito à região operada. A técnica da peridural lombar apresenta praticamente as mesmas características de execução que no adulto. Para facilitar a execução da técnica, devemos dar preferência às agulhas não muito longas, sendo suficientes aquelas com 6 a 8 centímetros de comprimento. Geralmente utilizamos agulhas 70 por 8 ou 70 por 10, sempre utilizando-se o mandril. Assim como na caudal, é fundamental a narcose de base antes da execução da peridural lombar, sendo que nossa preferência recai sobre os agentes inalatórios. Executamos a técnica com a criança em decúbito lateral, pesquisando a perda de resistência pela técnica de Dogliotti. A punção é realizada sempre entre L3 e L4. E o volume a ser injetado é de 0,1 ml por segmento. Lembramos que o número de segmentos deve ser considerado tanto caudal quanto cefalicamente. Assim, uma criança de 5 anos que necessite um bloqueio até T8 receberá 8 ml de anestésico local injetado no interespaço L3 e L4. A raquianestesia é uma técnica pouco empregada em nosso meio, embora desde 1909 seja usada em crianças. Alguns autores estrangeiros têm preconizado a técnica para pacientes de alto risco, principalmente naqueles com severo comprometimento respiratório. A punção, principalmente em crianças menores de 1 ano, é sempre praticada no interespaço L3, L4. A raquianestesia guarda algumas vantagens sobre a peridural, como menor tempo de latência, menor custo e menor possibilidade de efeitos tóxicos
dada a pequena massa de anestésico que é utilizada. Não há, em nosso meio, experiências descritas com o uso da bupivacaína na raquianestesia em crianças. A lidocaína, que é a droga mais utilizada, é aplicada na dose de 2 mg por quilo em crianças abaixo de 3 anos e 1 mg por quilo nas crianças com idades superiores a 3 anos. Quanto aos bloqueios dos nervos intercostais, a maior dificuldade que existe nas crianças deve-se aos grandes volumes que a técnica exige, principalmente quando se requer o bloqueio bilateral. De grande valor anestésico pós-operatório, principalmente nas intervenções sobre o tórax e no andar superior do abdômen, deve, sempre que possível, ser praticada para aliviar a dor da criança e melhorar as condições ventilatórias que normalmente são inibidas pelo processo doloroso. É uma técnica invasiva para a criança, pois exige uma série de infiltrações nos diversos espaços intercostais. Em vista disso, e para evitar pneumotórax, o bloqueio só é recomendado sob sedação ou narcose de base. A bupivacaína pode ser usada em concentração de 0,25% com o intuito de diminuir a massa anestésica. Associar sempre adrenalina para diminuir a absorção e usar volumes em torno de 3 ml para cada nervo. A anestesia venosa regional, de aplicação restrita aos membros superiores e inferiores, desconfortável para o paciente, necessitando deste toda a colaboração para a sua execução, encontra aplicação muito restrita em pediatria. O bloqueio do nervo dorsal do pênis é de grande valia para se obter analgesia em pós-operatórios de postectomias, hipospádias e outros procedimentos sobre o pênis. Além de dor, as crianças costumam apresentar quadros de agitação psicomotora no pós-operatório dessas cirurgias, com consequências às vezes desagradáveis. O bloqueio do nervo dorsal do pênis é de fácil execução e exige pequenos volumes de anestésico local. Após sedação ou narcose de base e com a criança em decúbito dorsal, feita a antisepsia da região, palpa-se a sínfise púbica em sua linha média. Contra ela, introduz-se uma seringa com agulha, 25x6 ou 25x7. A agulha é então desviada para o bordo inferior da sínfise púbica e feita a aspiração do êmbolo para verificar ou não a presença de sangue. Constatada a ausência de sangue, injeta-se o anestésico, geralmente a bupivacaína a 0,25%, sempre sem adrenalina, num volume de 5 ml. Com a prática, é possível sentir o clique de perfuração da fáscia quando se introduz a agulha. Este método permite realizar as postectomias em regime ambulatorial e liberar as crianças precocemente, sem dor e agitação, que são encontradas quando a anestesia geral é usada isoladamente. Outra técnica muito utilizada em pediatria é o bloqueio para a hernioplastia inguinal. Através do bloqueio dos nervos ilioinguinal e iliohipogástrico, podemos possibilitar um bom grau de analgesia pós-operatória nas hernioplastias, possibilitando também que estas crianças sejam tratadas por ambulatórios.
O método consiste em marcar a espinha ilíaca antero-superior e numa linha imaginária entre ela e a cicatriz umbilical, marca-se outro ponto a 2 dedos transversos da espinha ilíaca. Nessa área é feita a infiltração do anestésico após perfurar a aponeurose da musculatura da região. Usa-se a bupivacaína a 0,5% com adrenalina em volume de 5 ou mais ml, respeitando-se a dose máxima de 3 miligramas por quilo de peso. Concluindo, voltamos a enfatizar que a anestesia regional em criança é um grande benefício que deve ser considerado pelo anestesista. Além de promover a analgesia pós-operatória, reduz consideravelmente a quantidade de agentes anestésicos gerais, com consequente redução de gastos, da poluição ambiental, permitindo ainda uma alta mais precoce da criança. Quando não há impedimento cirúrgico, é possível liberar precocemente a alimentação desses pacientes. Em algumas eventualidades, nas faixas etárias maiores, a anestesia regional pode ser exequível sem o auxílio da sedação ou narcose, o que permite tratar crianças com estômago cheio em emergências, diminuindo consideravelmente o risco anestésico. Crianças com comprometimento de outros setores ou malformações são beneficiadas com o emprego da anestesia regional, que pode reduzir consideravelmente o risco anestésico. A anestesia regional na criança só produz benefícios e, por isso, deve sempre estar no esquema de quem realiza anestesia para a cirurgia pediátrica. Ao encerrar, gostaria de agradecer a colaboração da equipe de anestesistas do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, onde parte destas filmagens foi realizada.